A paz do Senhor Jesus para todos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais um propósito de jejum, de oração, de leitura da palavra de Deus nesta madrugada. Que o Senhor Jesus abra seu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração, na sua mente. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro da revelação do Senhor Jesus, o livro de Apocalipse, capítulo 20, né? O evangelista São João, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? A revelação do Espírito Santo. Ele fala sobre o grande juízo final, né? Onde todo ser humano, rico, pobre, né? Vão chegar diante de Deus, todos nós. Todas as gerações, né? Aqueles que um dia viveram e tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e terem o seu nome escrito no livro da vida nos céus, né? Porque todos os dias Deus e os seus anjos escrevem o que nós fazemos, né? As nossas obras aqui na terra são escritas nos livros, e também quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida e perseveramos em servir ao Senhor, em adorar a Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nosso nome será escrito no livro da vida nos céus. E diante de um grande julgamento, né? Onde nós vamos chegar diante de Deus, todo ser humano, nós vamos ser julgados diante do Senhor, segundo as nossas obras, como diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse e o versículo 11. O título diz assim: o julgamento final. Vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Então vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, né, que após Jesus voltar,
quando o Senhor voltar para buscar os salvos, como a palavra de Deus ensina, os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles, irmãos, que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, de se arrepender dos seus pecados, quando o homem se arrepende, aceita Jesus, recebe o perdão e passa a ter uma vida com Deus, o seu nome é escrito no livro da vida nos céus. Ele perseverando até o fim, Então muitos já partiram, já morreram, uns morreram com Jesus, outros sem Jesus Cristo, sem a salvação, e todos estão na eternidade, esperando o grande dia, quando o apóstolo Paulo fala no livro de Tessalonicenses, que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estarão com o Senhor. O arrebatamento da igreja de Cristo. Quando o Senhor Jesus, na segunda vinda, voltar para buscar, para salvar Israel, a nação eleita pelo Senhor, onde ele pisará no Monte das Oliveiras com os seus anjos e a igreja, vem livrar Israel de todo o mal, Isso se dá a segunda salvação. Após isso, o apóstolo, tendo a revelação do Espírito de Deus na vida dele, da palavra, do grande trono branco, do grande julgamento, onde o mar vai dar conta dos seus mortos, A terra, aqueles que desapareceram, que nunca foram encontrados, o seu corpo, Aqueles que morreram e nunca foram encontrados o seu corpo, diz aqui a palavra que o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra vai dar conta dos seus mortos, e todos vão chegar diante do grande trono de Deus, para serem julgados segundo as suas obras, Para receberem a sentença da morte eterna, da segunda morte eterna, onde ricos, pobres, humildes, grandes, não importa, todos vão chegar diante de Deus. E diz a palavra aqui que vai ser aberto livros, onde vão estar escrito, tudo que nós praticamos aqui nesta vida. E os que se arrependeram receberão do Senhor a salvação eterna. E os que morreram sem Jesus, que não quiseram nada com Deus, receberão a condenação eterna, onde vão ser jogados o diabo, seus demônios, falso profeta, a besta, todos eles no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, Serão destruídos eternamente. E aqueles que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida nos céus, olha só, porque não aceitaram Jesus como seu Salvador, não creram na palavra de Deus, Abandonaram a sua fé em Deus, e nesse grande dia todos nós vamos ser julgados. Como é importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você, enquanto está com vida, aceitar Jesus como seu Salvador e passar a ter uma vida com Deus. Porque naquele grande dia vai ser sem misericórdia. Hoje a porta da graça ainda está aberta, porque a igreja ainda está na terra. O Espírito Santo está na terra aqui ainda, consolando a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Como Jesus falou no livro de João, capítulo 16, que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem convence o ser humano
a abandonar suas maldades, seus pecados, para ter uma vida com Deus. Mas quando o Espírito Santo entregar a noiva, né, ao cordeiro, ao noivo, a sua igreja, os salvos, que isso não depende de uma razão social, de uma placa de uma igreja, de uma religião, não. Isso depende daqueles que verdadeiramente aceitaram e creram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e receberão o perdão dos seus pecados. Então, meu irmão, desperte para você, enquanto está com vida, aceitar Jesus, receber de Cristo o perdão dos seus pecados. Porque nesse dia aqui, como a palavra está dizendo, vai ser sem misericórdia. Aqui Jesus não vai estar mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele vai estar como um juiz, né? Para dar as sentenças eternas a todo ser humano, como a palavra está dizendo aqui, ó. Os humildes, os grandes, os ricos, os pobres, não importa. Todos nesse grande dia não vai ter mais misericórdia. Porque eles não creram, eles rejeitaram o perdão de Deus. Eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram o Senhor. E é o que hoje muitos estão fazendo. Muitos têm rejeitado ao Senhor Jesus. Têm negado o seu amor, abandonado a sua fé em Cristo. Mas nesse grande dia aqui, meu irmão, o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra, né? Todos vão chegar diante de Deus. E ali vai ser o grande juízo final. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que Deus nos livre. Que nesse dia a gente possa estar com o nosso nome escrito no livro da vida nos céus. Como está escrito lá em Mateus, né? O apóstolo São Mateus escrevendo, ele diz, né? Que os que tiverem a sua direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os que tiverem a sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque para ele, o diabo e os anjos, os demônios, estão condenados à eternidade, ao lago de fogo e enxofre, a destruição eterna. Por isso que ele trabalha aí, que ele está aí tentando o mundo, tentando o ser humano, e a gente vê tanta destruição na terra, né? Por conta de quê? Que ele sabe que resta pouco tempo para ele. E ele vai ser jogado aonde a palavra está dizendo, meu irmão? No lago de fogo e enxofre. Ele vai ser destruído eternamente. Ele, a morte, né? O falso profeta, a besta e todos aqueles que rejeitaram Jesus, que não quiseram, que não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não quiseram o perdão dos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, tenha misericórdia da nossa família, da sua família, e que o nosso nome esteja nesse dia escrito no grande livro da vida nos céus. E é para isto que eu quero orar com você agora. Que você se arrependa diante de Deus, não é diante de homens não. Não é diante de pastor, de padre, de ninguém, é diante de Deus que agora está vendo você. Onde você estiver agora, que você peça ao Senhor Jesus perdão, que você aceite Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, e peça ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida nos céus, para que nesse grande dia, quando o Senhor abrir o livro das obras para nós sermos julgados, nós não venhamos ser jogados no lago de fogo e enxofre, né? Como está dizendo aqui a palavra de Deus.
Mas quando ele abriu o livro da vida, naquele grande dia, lá esteja o seu nome, o nosso nome escrito no livro da vida nos céus. Que Deus te abençoe, meu amado amigo e irmão. Que Deus abençoe nossas vidas, nossa família, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Como o Paulo fala, né? Na carta no livro de Coríntios, né? Ele escrevendo, ele diz: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Que ama a Deus, que guardaram a palavra de Deus consigo até o último dia, o último suspiro de vida que Deus deu a ele aqui nessa terra. Que Deus nos guarde e nos livre desse grande dia, nos abençoe e que nós possamos perseverar até o fim na fé e servir a Cristo com alegria e com temor. Quero orar junto com você agora e pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos guarde, nos limpe. Que o sangue de Jesus nos fortaleça, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia, deste grande juízo final. Dia e hora eu não sei. A palavra diz que nem os anjos nem o Filho sabem, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Está escrito na palavra de Deus, capítulo 24 de Mateus, Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, meu Deus, eu peço permissão ao Senhor para entrar no santuário dos santos dos santos, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do sangue carmesim, do sangue que nos purifica de todo pecado e nos livra da condenação eterna. Pai, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas diante dos olhos santos do Senhor. Pai, apaga todos os nossos pecados, como o Senhor fala na tua palavra, que quando o homem ele se arrepende, o homem e a mulher dos seus pecados, o Senhor lança ele no mar do esquecimento. Senhor, nos perdoe, em nome de Jesus, Pai. Perdoe aquele que nos tem ofendido. Senhor, para que nós também recebamos do Senhor o perdão, perdoamos aqueles que nos têm ofendido, para que também o Senhor nos perdoe, meu Pai, de todos os nossos pecados, nossas falhas. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida nos céus, para que naquele grande dia do juízo final, Senhor, quando forem abertos os livros das obras, que as nossas obras estejam lá escritas, que mesmo nós somos pecadores, mas se arrependemos e pedimos a misericórdia do Senhor. E quando o Senhor abrir o livro da vida, meu Deus, o nosso nome esteja escrito lá, Pai, no livro da vida nos céus. O nosso nome, o nome dos nossos familiares, o nome dos nossos amigos, parentes. Que cada um deles, Pai, receba do Senhor a tua misericórdia e o teu perdão. Senhor, também oramos neste momento pelos doentes, aqueles que estão aflitos, Pai, enfermos, com câncer, com a AIDS, Pai, com a diabetes no sangue, aquele que se encontra, Pai, lá dentro do presídio. Meu Deus, sabemos que muitos têm sido presos injustamente, caluniados, Pai. A língua mentirosa, a língua defamadora, caluniou, defamou com injustiça. Meu Deus, tenha misericórdia, faça justiça na vida daquela pessoa.
E muitos estavam lá, Pai, porque cometeram erro, pecados graves. Deus, tenha misericórdia deles, que eles se arrependam, Senhor, e passem a ter uma vida com o Senhor. Aqueles que se encontram no mundo do crime, meu Deus, do tráfico, das drogas, nas facções, praticando a maldade. E sabemos que naquele grande dia eles também vão ser julgados, Senhor, pelas maldades que fizeram. E muitos que não se arrependem, que não se arrependeram, meu Deus, irão ser julgados. Tenha misericórdia, Senhor. Que eles se arrependam enquanto há tempo, com vida ainda, meu Deus. Oramos, meu Deus, pelas autoridades, aquelas que foram constituídas pelo Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra, que toda autoridade é constituída pelo Senhor, mas elas, em vez de praticar a justiça, meu Deus, estão praticando a maldade. E sabemos também que naquele grande dia elas vão ser julgadas por cada ato, por cada julgamento que fizeram com injustiças, meu Deus. Senhor, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, oramos pela nossa família. Salva a nossa família, Jesus. Salva os nossos parentes, amigos. Meu Deus, abre o entendimento deles para que resplandeça a luz do Teu Evangelho, Espírito Santo. Que nós se arrependemos de todos os nossos pecados e falhas, Senhor. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida nos céus. Porque naquele grande dia todos nós vamos ser julgados. Todos, Pai, grandes, pequenos, ricos, pobres, iremos chegar diante do Senhor. Deus, que nós recebamos do Senhor aquela palavra e dizer que nós iremos estar com o Senhor eternamente, meu Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Pai, oramos também para que o Senhor nos desperte, oramos pela Tua igreja, oramos pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros, aqueles que fazem a Tua obra, que levam, meu Deus, a mensagem da cruz aos que se encontram sofrendo, aflitos, desesperados. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, meu Pai, porque sabemos que cada obra do Teu servo estão escritas no livro das obras, e também aqueles que perseverarem até o fim estarão com o Seu nome escrito no livro da vida nos céus, Senhor. Então que o Senhor os abençoe, desperte, Pai, levante o caído, o desviado, meu Deus, traga de volta aos caminhos do Senhor a Tua presença. Aquele que está sem força, meu Deus, renova a sua força, a sua fé. Não deixa ele largar a cruz, Pai, nem desanimar na fé, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, aquele que nos tem ofendido, para que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Aumenta nossa fé, Senhor, que nós possamos perseverar até o fim, Senhor, sem negar a nossa fé em Cristo, porque temos a convicção, Pai, que naquele grande dia do juízo final, nosso nome vai estar lá no livro das obras e também vai estar no livro da vida, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que Deus abençoe
todos, amigos, irmãos, a igreja, o povo de Deus. Senhor, Deus abençoe todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Em nome de Jesus, te dê um sono reparador nesta madrugada. Um domingo abençoado, próspero. Um domingo do Senhor na sua vida e na sua família, né? Em nome de Jesus. Nossos amigos aí do Facebook, você que quer se inscrever no nosso canal lá no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever lá no canal, vai dar um gostei, né? Vai compartilhar a oração, a leitura da palavra, o jejum, né? Esse propósito para que Deus venha nos abençoar até o dia do Senhor, até o dia do Senhor voltar ou Ele nos levar, né, meus irmãos e amigos, porque nós sabemos que tudo aqui passa. Jesus falou: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o que está escrito na palavra de Deus, meu irmão, vai se cumprir. E o livro de Apocalipse é o livro da revelação, né? É as coisas que em brevemente irão acontecer. E o breve de Deus é muito diferente do nosso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Nós não sabemos dia nem hora, mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Então que Deus te abençoe e te guarde, te dê um sono reparador, uma noite, uma madrugada abençoada. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui do domingo para a segunda, né? Em oração, jejum, leitura da palavra, esse propósito. Propósito esse que não foi vontade própria minha, né? Do irmão João Maria, não. Foi o próprio Espírito de Deus que nos impulsionou, né, a fazer esse propósito de oração, de leitura da palavra, né, de jejum, para que Deus ele venha nos abençoar cada dia mais, dia após dia, né, meus irmãos e amigos, porque nós sabemos que sem Jesus nada nós podemos fazer, meu irmão. Os dias são maus, estamos vendo aí fora, estamos vendo o mundo que está acontecendo aí fora, a maldade prevalecendo, mas ela só vai vencer aquele que não quer nada com Deus, aquele que não dá crédito às coisas de Deus, à palavra de Deus, porque Jesus disse: o meu justo viverá pela fé, né? Então nós cremos na palavra de Deus e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Deus te dê uma noite em paz, um sono tranquilo em nome de Jesus. Amém? Que boas notícias do Senhor cheguem na tua vida e na tua família em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima, se Deus assim me permitir, em nome de Jesus.